canto, mas eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Fui diagnosticado por depressão profunda. O psiquiatra falou que ele ia me dar uma superdosagem para não ter que me internar de imediato. E aí eu tomava 14 comprimidos. E no primeiro dia eu não quis tomar, mesmo chorando. Eu não queria tomar porque eu pensava na minha ignorância. Como é que o remédio vai fazer eu parar de pensar o que eu penso? Como é que o remédio vai fazer eu parar de chorar? Uhum. E aí no primeiro dia eu não tomei, e aí eu olhava para o remédio, cara, vou ter que tomar. E aí ele me falou o seguinte: você vai tomar o remédio depois que você já tiver feito tudo. Jantou, escovou o dente, tudo. Você está deitado na cama, você toma um remédio. E eu lembro que eu estava exatamente a cama assim, e eu estava sentado assim, como é que eu estou para você, aqui a cabeceira, e eram 14 comprimidos. Eu tinha muita dificuldade de tomar comprimido, muita. Então eu tomava um, aí ficava. E eu lembro que eu tomei só 4 comprimidos, 4 ou 5. Porque quando chegou no quarto ou no 5, eu caí para trás, assim. E aí quando eu acordei é que eu vi que faltava o restante de tão forte que eram os remédios. E aí eu estava num processo de recuperação de lesão. Aí eu comecei a tomar todos os remédios e fazendo a recuperação, tomando os remédios, fazendo a recuperação. E aí eu voltei a jogar. Esticando já a história porque ela é comprida, eu voltei a jogar e já estava num processo já quase desmamando, né? Estava com 8 ou 9 comprimidos, estava num processo de desmamar. E aí antes de eu ir para o primeiro jogo, o Palmeiras chamou o laboratório para ver se o medicamento ele era considerado doping ou não. Aí a gente fez os exames, tá liberado, não é doping. Eu fui para o jogo contra o Santos na Vila, fui sorteado. No primeiro jogo que eu voltei, fui sorteado para o doping. Fui lá, urinei e tal. Assim. Aí saía sempre 2 jogos depois, né? Eu estava na concentração em um desses jogos, o diretor me chamou e falou assim: tu caiu no doping. Eu falei: como? Eu nem lembrava que poderia ser do remédio, porque eu já tinha feito o exame. Eu falei: cara, eu não uso droga, eu não bebo, não faço nada. Todos os medicamentos que eu uso, não, com medicamento antidepressivo. Eu falei: mas a gente não fez, mas caiu no doping, não sei o quê. Me tirou da concentração. Ninguém sabia da depressão, Diego. Ninguém da imprensa sabia. Só quem sabia era o Luxemburgo, que eu nem sei se ele estava mais nessa época, se ele já tinha saído, e os médicos do Palmeiras. Nem os atletas sabiam. E aí eu saí dali direto para uma coletiva no centro de treinamento do Palmeiras. Eu nunca vi tanta gente da imprensa. Porque era caso de doping e eles já marcaram uma coletiva saindo do hotel um dia antes do jogo, para falar sobre um assunto que eu não sabia falar. E aí a gente está falando de 2003, num ambiente completamente machista. Como é que eu vou falar um homem que tem depressão, que se eu era preconceituoso quando passava uma matéria, eu não sei quem está com depressão. Depressão. E aí eu falando para um monte de gente sem saber o que eu estava falando, assim. E aí foi um erro, né, porque a substância ela constava no livro da CBF, mas ela não era mais considerada doping. Então foi só um erro. No tanto que eu nem peguei a punição de 21 dias, né? Só não joguei aquele jogo porque eu já tinha saído, depois eu voltei normal e joguei. Mas ali acho que foi o primeiro atleta assim que foi divulgado um caso desse. E aí, entrando no mérito dos remédios, eu treinava e me sentia muito cansado, e estava naquele querendo de treinar mais, e o preparador: pô, tu tá treinando muito. Aí um dia eu cheguei em casa e falei: cara, são os remédios. Os remédios, eles acabam contigo fisicamente. E aí eu me ajoelhei, cara, falei com Deus assim: Deus, eu não vou botar mais um comprimido na boca. Porque ou eu jogo bola, ou eu cuido da depressão. As duas coisas não dá mais para fazer. E foi um erro, né? Assim, um erro que deu certo, né? Tinha algum profissional que te acompanhava? Acompanhava, psiquiatra e tal. E aí eu parei de tomar. Eu tirava os comprimidos, fingia que tomava, para minha família não perceber. Então fazia contagem, todo mundo contava certinho, né? Tomou. E aí eu fui escondendo de todo mundo e não tomei mais os remédios. Os atletas ali na época, alguns ficaram... Bom, todos, né? Ficaram sabendo depois dessa questão. Ficaram sabendo, mas é aquela coisa de vestiário, né, Diego? Nem tem nem noção do que era. Sabe também o que é. E pra mim foi bom, porque a ignorância, assim... Eles acabaram me puxando pra cima, né? Porque se eles soubessem do que é realmente a doença, eles de repente iam ter uma comoção e ia me jogar mais pra baixo, ia ter mais carinho, mais cuidado, e de repente
Eu não precisava mais daquilo, entendeu? Hoje, se você for parar para pensar em relação a isso, é meio que assim, um absurdo se não tiver um acompanhamento psicológico para um atleta de alto rendimento. Se você for parar para pensar, primeiro pela exigência da alta performance, que ela já começa, eu estava falando lá no começo da tua conversa comigo, foi assim, 11 anos, dedicação, resultado, cobrança, já começa ali competitividade, e depois isso vai aumentando, hoje potencializado pelas redes sociais. Então assim, cara, se não tiver, e a carreira, por mais que ela seja considerada curta, é intensa pra caramba. Então os momentos difíceis de crítica, dificuldade, deslealdade, ataques, vão ser assim, com certeza parte dessa caminhada. Se não tiver um acompanhamento, é quase que assim, tá arriscando demais dar errado. Né? É assim, porque as pessoas se prendem muito no salário, entendeu, Diego? Ainda mais agora, assim, que é tudo muito, muito, muito divulgado. Então, assim, as pessoas acham, porque você é bem sucedido, que o teu coração virou uma pedra, cara. Que você não tem sentimento. Suportar tudo e acabou. Que você não tem relação com teus filhos, com a tua mulher, com teus pais, com a rede social, com a crítica. Que você é um homem de pedra, acabou, pô, você aguenta tudo. E eles falam que, pô, o cara é preparado para isso. Não, eu nunca fui preparado emocionalmente para ser xingado de tetraplégico, pô. Sim. Eu nunca fui preparado para ser chamado de bichado, pô. Eu nunca fui preparado emocionalmente para estar um dia na seleção com os caras mais famosos do mundo e no outro dia estar com diagnóstico eu vou ficar 8 meses parado. Que preparo foi esse emocional? Jogador aguenta pressão. Aguenta pressão de quê? Quem me ensinou a aguentar pressão? Que pressão é essa que me ensinaram? A gente está habituado a jogar com muitas pessoas assistindo. Sim. A gente está acostumado com uma pressão do jogo. Teve uma força mental acima da média. Acima da média, mas eu não tô. Mas não é. Eu não tô acostumado a ser xingado de podre, pô. Sim. Tem gente que vai ser xingado de podre e vai entrar pelo ouvido e sair pro outro. Mas nem todo mundo é igual, cara. Claro. Tem pessoas que são mais sensíveis que as outras. É mimimi? Não, cara. É ser humano. É ser humano. E assim, eu nunca fui tratado, e nem eu e muitos da minha época, a gente nunca teve um trabalho, tinha trabalho de psicóloga, mas muito básico. E eu acho que não tem nem como é que você aguenta. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho.